Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. A palavra de Deus conta a seguinte história. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Meus queridos irmãos, que a palavra de Deus seja ministrada aos nossos corações através da ação do Espírito Santo. Queridos, nós vimos nos nossos últimos devocionais sobre a negação de Pedro, sobre a negação dos outros discípulos em relação ao Senhor Jesus. Nós aprendemos, em resumo, que nós não devemos confiar em nós mesmos, mas devemos viver o Evangelho totalmente baseados na graça de Deus, porque nós somos capazes dos piores pecados que nós podemos imaginar. E aqui nesta porção das Escrituras, nós podemos contemplar o Deus gracioso indo em direção aos seus discípulos. Contudo, homens pecadores, homens que não mereciam essa atitude do Senhor. O Senhor Jesus se aproxima daqueles homens que estavam pescando, se coloca ali numa posição estratégica. Eles estão saindo fracassados do mar e ele incentiva aqueles homens a jogarem a rede do lado direito. Aqueles homens não percebem que era Jesus, eles jogam a rede, algo acontece, o poder de Deus age e eles conseguem tirar a rede cheia de peixes. Eles se alegram, os olhos deles se abrem, eles percebem que é Cristo que está ali. Pedro sai correndo, bota a roupa e vai em direção a Jesus. E algo muito bonito, irmãos, que eu gostaria de destacar, acontece a partir do versículo 9, que diz assim: Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes.
E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. O Senhor Jesus, Ele preparou aquele momento. O Senhor Jesus, Ele fez uma fogueira, Ele trouxe peixes antes dos discípulos trazerem. O Senhor Jesus providenciou pão para estar com aqueles homens. Queridos, é constrangedor saber que o Deus que nós negamos, muitas vezes dia após dia, é o mesmo Deus que, sendo o Deus do universo, o sustentador de todas as coisas, Ele prepara uma mesa com brasa, com pão, arruma os peixes lá, para que a gente sente com Ele, esteja com Ele, desfrute dele, ouça o que Ele tem a dizer, para que a gente se alegre nele. É constrangedor porque nós somos pecadores e Ele faz isso conosco. Ele estava fazendo isso aqui com os seus discípulos. Ele estava fazendo isso aqui com Pedro, que o havia negado 3 vezes. O Senhor Jesus, Ele faz isso porque antes da fundação do mundo, Ele havia decidido amar pecadores. Ele havia decidido transformar a vida de pecadores. E aqui, antes dele ser assunto aos céus, Ele já estava aqui com o corpo ressurreto, com o corpo incorruptível, tanto que os discípulos não reconhecem Ele de primeira. Mas antes de voltar aos céus, Ele quis ensinar esses homens sobre comunhão, sobre uma vida de deleite, uma vida de relacionamento com o próprio Deus na pessoa de Cristo. Perceba que depois da impotência humana, depois daqueles homens perceberem que a vida cristã não é levada na força do braço, que a vida cristã não é levada com bases nas potencialidades humanas, esses homens já haviam aprendido a lição, que por si mesmos eles não conseguiriam viver uma vida com Deus. Então Cristo deixa claro que quem vai em direção aos homens é Ele. Quem gera a comunhão com os homens é Ele mesmo. Esses homens ali só tinham que sentar, trazer ali mais peixes e comerem à vontade com Cristo Jesus. Irmãos, nesse texto que você pode ler e detalhar ele aí no seu coração, nós encontramos a graça de Deus nos ensinando a nos deleitarmos nele. Que nós possamos aprender com a lição dos discípulos de Jesus a sermos também discípulos que não se garantem, mas que garantem toda a sua vida na graça de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ensine a viver pela sua maravilhosa graça. Amém.